Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês princípios importantes da modelagem 3D, tá? Para iniciantes, tá bom? Então primeiro aqui eu vou abrindo o Blender, deletei aqui. Então assim, dentro de um software 3D, a gente constrói as coisas de forma poligonal. Significa que toda a nossa construção geométrica, ele vai ser construído através de polígonos, né? E os polígonos aqui, né, eu já expliquei em outros vídeos aqui, o que são vértices, arestas e faces, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma UV esfera, pra gente saber, né? Cada quadradinho desse aqui a gente chama de polígonos. Então o que a gente faz? A gente altera esses polígonos, né? Esses polígonos eles são compostos de uma face com pontos de vértices e arestas. A partir de 3 arestas nós temos uma face, né? E então tudo que a gente vai construir aqui, ele é formado por vértices, arestas e faces. Arestas são as linhas que a gente vê aqui. Deixa eu ligar aqui o wireframe para vocês visualizar. Essas linhas são as arestas. Esses pontinhos que ligam essas arestas aqui em outra aresta, eles são os vértices, e o que fecha essas arestas, esses vértices, é chamado uma face. Esse caminho aqui que se faz, essa linha inteira que faz um caminho e fecha lá do outro lado, esse caminho aqui, a gente chama de looping, tá? O looping dele. Então, assim, sempre tem um caminho assim que dá uma volta, né? É sempre bom, tá? Sempre aconselhável que você comece um loop e feche ele. Se você acrescentar um loop até aqui, vai e dê uma volta nele ou dá um jeito de fechar ele com outro vértice aqui, tá bom? Mas nunca deixe assim um looping isolado assim, né, sem continuação, que isso pode dar problema depois. Aí o que acontece, né? Aqui eu vou desligar um pouquinho o wireframe. E a gente vê que a gente vê todos os quadrados assim dele, né? Tudo quadriculado, né? Então a gente trabalha com subdivisões. A gente dá um aperfeiçoado para não ficar esses quadriculados aqui, né? Às vezes a gente consegue só pegar aqui e já dar uma melhorada na nossa visão aqui, pelo menos da view, né? A gente vai em Object e a gente dá um Shade Smooth. Já melhora bastante, mas ele ainda está quadriculado, né? Então para isso a gente sempre usa uma subdivisão Surface. Quando a gente subdivide, ele acerta tudo ali pra gente. Algumas geometrias precisam subdividir mais. Por exemplo, aqui eu posso dividir até o número 6. E aí ele vai ficar bem lisinho. Você já não vê mais quadradinho nenhum. E a gente pode subdividir em número 1. Quanto mais subdivisões você tiver na sua cena, mais pesado vai ficar o seu projeto. É claro que só uma geometria não vai pesar. Mas se você tiver um cenário inteiro, isso vai pesar, né? O que acontece aqui se eu colocar aqui, adicionar um quadrado aqui, né? Um cubo. Adicionei um cubo na minha cena. Olha o que acontece se eu quiser colocar um modificador de subdivisão Surface, né? Nesse cubo. Ou eu vou adicionar, só para vocês terem uma noção a mais que eu tô falando, eu vou adicionar um Icon Sphere e
vou reduzir um pouco ele aqui. Vou tirar ele daqui e vou colocar aqui. Vou ligar o wireframe para vocês verem como é que tá aqui. Olha lá. Uma linha aqui, outra linha aqui, tá bom? Eu não apliquei bevel neles, tá? E vamos ver o que acontece aqui com eles quando a gente aplica aqui. Eu vou aplicar primeiro no cubo a subdivisão dele. O que a subdivisão vai fazer? Ele vai pegar essas arestas e vai arredondar para mim. Entendeu? Ele vai deixar redondo, ele vai deixar com que elas liguem uma na outra de forma suave, de forma mais redondinha. É para isso que ele serve. Ele deixa as coisas mais bonitas e ele tende a arredondar as coisas. Então vamos aplicar nesse cubo, vamos ver o que vai acontecer. A gente vem aqui, Generate, Subdivisão Surface. Olha o que ele fez com o meu cubo. Ele transformou o meu cubo em uma esfera toda quadriculada assim. Porque meu cubo já não está mais quadrado como eu queria que ele estivesse. Eu queria aplicar o subdivisão surface, mas ele ficou assim. Vamos ver o que acontece com essa geometria se a gente aplicar a subdivisão surface. Ela também vira uma bola. Porque ele pegou essa aresta aqui que estava quadrada, ele deu uma subdivisão aqui no meio, ele colocou como se ele tivesse colocado um loop aqui no meio, e aí ele fez o arredondado. Mas se eu quiser deixar esse cubo como cubo e não assim redondo, o que eu tenho que fazer? É um princípio bem importante do 3D. Perceba que quando eu vou aqui em Edit Mode, olha como ele tá. Esse quadrado aqui era o cubo. Entendeu? Com a subdivisão, olha o que ele fez. Ele arredondou tudo e ficou uma bolinha lá no meio. Mas eu tenho essa marcação para eu saber aonde está o meu cubo, exatamente, qual é a proporção dele e qual é o tamanho dele, certo? Na visão número 3 aqui, para eu acertar isso, eu preciso segurar a aresta. Aqui tinha uma aresta aqui, né? Não tem nada aqui para segurar ela, é por isso que ele arredondou tudo aqui. Entendeu? Eu tenho que marcar, é como se fosse uma costura. Eu tenho que dar uma marcação de costura aqui para dizer para ele, não, você não vai ultrapassar essa costura. Para você fixar essa haste, para que o cubo fique apenas arredondadinho aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e enfiar uns looping aí. Pegar a ferramenta de loop cut e enfiar uns looping aí. Quando eu encosto aqui a minha loop cut, que ela vai cortar esse cubo no meio, eu vou apertar o Ctrl R e vou arrastar aqui pro lado. E olha o que está acontecendo. Eu vou fixar aqui, entendeu? Fixou um a mais, foi sem querer. Então eu determinei que o pedaço que eu quero que ele faça essa subdivisão é apenas esse, bem curtinho. Visão 3 de novo, vamos fazer isso para o outro lado. O que a gente está fazendo? A gente está fixando ele e determinando onde ele pode fazer a subdivisão, a suavização, vamos dizer assim, e onde não. Para isso eu vou fazer nessa parte vertical também. Né? Então encosta aqui, ele criou um looper vertical e eu vou dar um Ctrl R para mim determinar onde fica esse loop. Eu vou determinar que ele fica mais ou menos aqui. Agora eu vou aqui de novo ali, ele marcou no meio, só arrastando o mouse, né? Aí eu vou no Ctrl R de novo e baixo esse looping aqui. Agora eu vou na visão número 1 e vou fazer isso nessas laterais. Encostei o mouse, ele marcou no meio, eu vou dar um Ctrl R e vou puxar para cá. Em cima não precisa porque eu já tinha feito do outro lado e ele refletiu desse lado. Ctrl R aqui e aí eu puxei para cá. Então eu disse para ele, olha Blender, eu quero que você faça subdivisão, mas que você vá daqui até esse looping aqui.
Então eu marquei, eu fiz aquela costura de marcação. Agora, quando eu pego na subdivisão e marco esse pontinho aqui, eu consigo ver como é que tá o meu cubo agora, entendeu? Ele tá suavizado na borda, sim, tá bom? Porém agora, vamos lá em Object Mode e ver como ele tá. Olha como ele tá. Ele não está mais aquela bolinha que ele tava. Porque eu determinei como ele deveria estar. Mesma coisa esse aqui. Esse aqui eu vou lá em Edit Mode e olha só o que aconteceu com ele, né? Essa subdivisão aqui eu posso desligar ela quando eu quero, apertando o 0 aqui, e posso ligá-la novamente. Se eu for aqui na parte de arestas e eu marcar aqui, eu marcar aqui, ó, um looping em cima de cada uma, eu vou dar uma segurada nisso. Então, para isso, eu posso usar aqui o bevel. E posso dar um bevel assim, que eu já segurei, já dei uma segurada. Eu posso só clicar fora. Agora, vamos aumentar de novo aqui na subdivisão. Vamos colocar o número 3 para ver o que acontece. Olha lá, ele segurou. Então, sempre que eu fizer alguma coisa, e eu vou aplicar a subdivisão Surface, eu tenho que marcar um looping que vai segurar ali, né? Se você aplicar o bevel, ele já segura, óbvio, porque ele já forma 2 loopings ali, onde você quer que fique marcadinho certinho. Vamos voltar em Object Mode e ver como é que tá isso. Agora eu tenho aquela geometria subdividida, ele puxou para ser mais redondinha, tá bom? E aí ela não tá mais aquele quadradão, ela tá agora suavizada. Se eu aplico aqui, pegar essa subdivisão desse aqui e aplico aqui, vamos olhar aqui no wireframe e olha como ele subdividiu. Então a subdivisão por exemplo, eu tenho aqui, eu vou adicionar aqui um cubo de novo, tá? Esse cubo aqui, ele não tem subdivisão. Ele tá assim, ó, uma face aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, totalmente reto. Se eu for aqui com ele selecionado em Edit Mode, eu vou dar um pequeno bevel nele, assim, vou deixá-lo assim. Ele não está com subdivisão aplicada. Se eu selecionar esse cubo e eu clicar com o meu botão direito e pedir subdivide esse cubo, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pega cada face e ele divide aqui, ó, para cá e para cá, formando 4 faces. Cada face ele vai transformar em 4 faces, entendeu? Se aqui antes era uma face, agora é 4 faces. E assim por diante, ele vai sempre estar subdividindo por 4 cada face. Aqui eu posso eu posso selecionar tudo e ficar subdivide, subdivide, subdivide. Cada vez que eu faço isso, ele vai subdividindo as faces em 4 e assim vai ficando meu cubo. Ou eu posso fazer as subdivisões da forma que eu quero. Eu quero cortar isso aqui no meio, esse aqui no meio. Aí quero fazer assim. Eu vou enfiando os loop cuts da forma que eu quero. Se eu achar que eu acho que tá bom assim a minha subdivisão, ele ficou com esse tipo de subdivisão. E ali foi um a mais, né? Ele ficou assim, com esse tipo de subdivisão, e eu posso trabalhar conforme eu determino. Aqui, se eu aplicar a subdivisão Surface, eu já não tenho mais problema. Ele não vai se transformar numa bolinha, porque os loopings estão totalmente seguros. Então, eu ponho uma subdivisão para ele dar aquela melhorada, né? Aqui, ó lá, ele dá aquela melhorada. Eu posso dar uma aumentada, quanto mais eu aumentar, mais definido fica, ó lá,
com 1. Olha como é que fica. Eu vou colocar 1 aqui, olha lá. Se eu colocar 6, fica super definido, né? Então, quanto mais eu ponho ali de subdivisão, mais definido fica, mas também fica mais pesado a minha cena, tá bom? Isso vocês vão usar sempre. Vocês vão ter que fazer uma geometria. Se vocês querem, por exemplo, eu coloco aqui, adiciono uma UV esfera. E eu vou lá em Edit Mode para modificar essa UV esfera. Eu vou na visão número 3. E aqui na visão número 3 eu pego esse loop e desço aqui. Aí eu pego esse aqui e faço aqui. Percebe que eu não dei uma segurada nesse aqui, entendeu? Eu poderia segurar esse loop se eu quisesse que ele ficasse nessa definição a hora que eu desse um subdivisão surface. Vamos dar o subdivisão surface para ver o que acontece. Olha lá, não segurei e ele fez o que ele pôde fazer. Se eu der aquela segurada, eu posso enfiar o loop cut aqui, eu posso dar um Ctrl R e aí eu defino aqui. Eu dei uma segurada ali, entendeu? Aí eu dou um Ctrl R aqui e vou baixando para cá. Ou eu posso 0 aqui na substituição surface e agora eu posso pegar todo esse loop daqui, aí eu faço o meu bevel ali, já dou aquela segurada. Se eu quiser que ele fique num formatinho assim, eu já dou mais uma segurada aqui, ó, Ctrl R, dou aquela segurada ali, ó, costurei ali, Ctrl R, costurei ali. Se eu quiser definir ainda mais, eu dou uma costuradinha aqui, ó, eu fixo aqui, ó, eu determino que aqui eu quero ele bem assim, e aqui um Ctrl R assim, ó, marquei os loops. E aqui, se eu quiser, pegar esse loop aqui, eu vou dar o bevel nele. E aí, eu vou dar a minha segurada aqui, ó. Eu vou dizer que eu quero que ele defina assim. Então, assim, se ele der um arredondadinho, que seja bem pequenininho do jeito que eu tô determinando aqui. Então, eu tô dizendo pra ele, você não ultrapasse desse loop aqui, ó. Você faz a sua subdivisão, mas não ultrapassa esse loop. Agora, a gente volta lá na subdivisão e aumenta para número 4. E a gente consegue visualizar que ele tá mais certinho do jeito que a gente queria. E aí eu vou em Object Mode e aí está a minha roda com a definição que eu quis. Tá bom? Então, esse é um conceitozinho bem importante que vocês devem estar sempre ligados na hora que for fazer modelagem. Os loopings do seu objeto vai determinar bastante se a sua geometria está bem construída ou não, tá bom? Esse vídeo foi bem curtinho, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Vai ter muito mais vídeos, eu vou estar fazendo vídeos aqui explicando ferramenta por ferramenta do Blender, né? E isso a gente vai fazer com o tempo, tá bom? Tem uma série de aulas também para quem está iniciando no Blender, aqui no canal, que eu estou postando aulas atualizadas, né? E se vocês souberem de alguém que queiram aprender, então, do zero mesmo, né? Compartilhe então o link do canal com essa pessoa, tá bom? Até o próximo vídeo.